Pessoal, a gente vai falar ainda do Congresso Nacional. Estamos falando das atribuições, agora estou falando da semana 10, dia 6, parte 2. Aqui vai trazer um texto, vai falar aqui embaixo, não preciso resolver com a ajuda do texto. Veja só, se ocorrer a condenação pelo crime de motim na corporação do Corpo de Bombeiros, o Poder Legislativo Federal pode, em razão da sua competência legislativa exclusiva, conceder anistia aos amotinados. Então veja, quando ocorre competência exclusiva, ela vai ocorrer por decreto legislativo, ou seja, o decreto legislativo não tem a sanção de quem? Do presidente da República. Peraí, mas será que o caso de anistia, o Congresso Nacional tem uma ampla liberdade de sair concedendo anistia, perdão, a qualquer crime? Ou tem que ser regulado por lei? Tem que ser regulado por lei. E se é regulado por lei, tem ou não tem a sanção? Tem a sanção do presidente da República. Então, questão incorreta. Então veja, cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do presidente da República, dispor sobre concessão de anistia. Então, anistia depende de lei. Então, lembrando, quando é de competência exclusiva, é por meio de decreto legislativo. Por meio de lei tem sanção, por meio de decreto legislativo não tem sanção. Então aqui não é competência legislativa exclusiva. 12. Considera que uma agência reguladora, ao editar um ato regulamentar, tenha criado uma obrigação não prevista em lei. Nessa situação, compete ao Senado Federal sustar referido ato. Então veja, quem susta ato é o Congresso Nacional, perfeito? Não é o Senado Federal. Então tome cuidado com isso. E aí fica só a situação do que? Vamos ver aqui. Sustar atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar. Para aí, atos da agência reguladora, ela exorbita quem? O poder, o que? Normativo. Então, no caso, não caberia também aí, beleza? Então, tome cuidado. 13. Aí uma questão para subir um pouco o nível. Caso o Congresso Nacional edite uma lei prevendo a liberação do uso de certas substâncias entorpecentes, estabeleça que ela só terá eficácia após aprovação em referendo popular. Quem aprova referendo popular é o Congresso Nacional. Perfeito. A competência para deflagrar a realização do referendo, do citado referendo, será o próprio Congresso. Os parlamentares vão sair à rua fazendo aí o referendo popular? Resposta: não. Então quem aprova é o Congresso Nacional. E quem realiza ou quem vai expedir instruções para a realização vai ser quem? Então, vou colocar aqui o que? Expedir instruções. É o Poder Judiciário, que é a Justiça Eleitoral. Então ela vai expedir instruções. Essas instruções vai delimitar quem vai realizar o citado referendo. Normalmente é com auxílio de quem? Do Poder Executivo, certo? Mas de fato a questão erra, que não vai ser o próprio Congresso Nacional. Veja, competência exclusiva do Congresso Nacional a autorizar referendo e convocar plebiscito. E agora, aprovado o ato convocatório, então aprovei,
o presidente do Congresso Nacional dará ciência a quem? A Justiça Eleitoral, a quem incumbirá, nos limites de sua circunscrição, expedir instruções para a realização do plebiscito ou referendo. Então, quem vai expedir instruções vai ser a Justiça Eleitoral, e a ela vai competir aí a atribuição de quem auxiliará, vai fazer um convênio com o Poder Executivo, ou ela mesma vai fazer essa realização desse plebiscito. Mas de fato não vai ser o Congresso Nacional, por isso a questão está incorreta. 14. Consoante a Constituição Federal, compete exclusivamente ao Congresso Nacional. Então, quando é exclusivamente, é o que? Não é lei, é um decreto legislativo. Decreto legislativo não tem sanção do presidente da República. Então, vamos ver. A fiscalização, o controle dos atos do Poder Executivo, cabendo-lhe inclusive escolher os ministros do TCU. Olha, o que ele trouxe aqui? Que compete ao Congresso Nacional a fiscalização e o controle dos atos do Poder Executivo, porque ele é o controle externo. Certo ou errado? Certo. Então tá certo. Mas agora, ele escolhe os ministros do TCU ou ele escolhe os 2/3 dos ministros do TCU? Ele escolhe 2/3 dos ministros, por isso que está errado. Então é de competência exclusiva do Congresso Nacional fiscalizar e controlar, direta ou por meio de qualquer de suas casas, os atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta. Agora, escolher 2/3 dos membros do TCU e não todos eles, ok? Então, a questão erra porque vai escolher os ministros, da ideia da totalidade está incorreto, porque é somente 2/3. Constitui competência exclusiva, decreto legislativo. A sustação dos atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou de limites da delegação legislativa. Isso aqui é o que mais cai. Correto? Correto. 16. Em regra, compete ao Congresso Nacional dispor sobre a criação, transformação e extinção de cargos, empregos ou funções públicas, mesmo que a iniciativa para a sua proposição seja do Poder Judiciário ou do chefe do Poder Executivo. Então ele vai dispor sobre a criação, transformação e extinção de cargos? Sim, porque ele vai dispor que ele é o responsável pelo Poder Legislativo. O Poder Legislativo vai fazer o quê? A função principal dele é o quê? Editar leis. Então começa lá, por exemplo, no Poder Executivo, a iniciativa, ou no Poder Judiciário, manda para o Congresso Nacional, que vai ter uma lei que vai virar, é uma proposta, né? E vai virar lei após o que? A sanção de quem? Do Poder Executivo. Ok? Então esse aqui é o ciclo do processo legislativo. Então teve a iniciativa ou do Poder Judiciário ou do Executivo, manda para o Congresso o projeto de lei, ele é aprovado, esse projeto de lei, mandado para sanção do Presidente da República. Então está correto? Está correto. Então cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República, dispor sobre criação, transformação e extinção de cargos, empregos e funções públicas, observar que estabelece aí no artigo 84, inciso 6º, a linha B. Isso aqui é o que? O decreto autônomo que a gente já viu. Então, certo gabarito. 17. Ao Congresso Nacional é vedado rejeitar o tratado internacional que firmado pelo Presidente da República, verse sobre direitos humanos? Resposta incorreta. Ele pode rejeitar?
Pode rejeitar. Então é de competência exclusiva do Congresso Nacional resolver definitivamente, ou seja, ele pode refugar, pode rejeitar o que foi previsto aí pelo tratado que foi firmado pelo presidente da República, ok? Então, sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional. Lembrando que se for aprovado, de acordo com o artigo 5º também da Constituição Federal, os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada caso do Congresso Nacional em 2 turnos por 3/5 dos respectivos membros serão equivalentes a emendas constitucionais. Então, falei de tratado internacional que versa sobre direitos humanos, se tiver o mesmo rito de uma emenda constitucional, terá status de Constituição, certo? Então, essa é a observação aí que também trazemos aí para a questão 17. Questão 18. A competência da União dispor sobre limites da emissão de moedas é exercida exclusivamente pelo Banco Central do Brasil. Aí ele porque cabe ao Congresso Nacional essa competência, mas veja só, é uma competência exclusiva do Congresso Nacional ou com a sanção do presidente da República. Quando vai falar sobre limites da emissão de moeda, veja que isso aqui está relacionado ao que? Ao governar, ou seja, ao poder executivo. Então não pode ser uma competência exclusiva do Congresso Nacional, senão ele estaria usurpando uma competência que não lhe é sua, que é uma competência do Poder Executivo, percebe? Senão o Poder Executivo estaria amarrado, só estaria executando o que o Congresso estava deliberando. Então ele ia deliberar a emissão de moeda, a quantidade máxima, mínima, quando vai emitir, quando vai deixar de emitir, ou seja, o Poder Executivo só está executando e não está administrando. Não. Então não é uma competência exclusiva e sim uma competência com a sanção do presidente da República. Artigo 48. Cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do presidente da República, dispor sobre as matérias do que? Moeda, seus limites de emissão e o montante da dívida mobiliária federal. Lembrando que a dívida dispor sobre limites dos montantes da dívida mobiliária estadual, distrital, municipal compete ao Senado Federal. E a dívida mobiliária, vamos por aqui, dívida mobiliária, se ela for a federal, a competência vai ser do Congresso Nacional. Se for estadual, municipal ou distrital, aí vai ser sim do Senado Federal, ok? Questão 19. As disposições do Congresso Nacional sobre matéria financeira, cambial e monetária, instituições financeiras, bancos e suas operações independe da sanção presidencial. Novamente, isto ele está falando que é uma competência exclusiva do Congresso Nacional. Você tem que parar para pensar, vai verificar matéria financeira, cambial, monetária, vai falar sobre instituições financeiras, operações e suas operações. Ele está falando mais algo que está relacionado à função princípio de administrar. Se a função princípio de administrar, não vai ser de forma exclusiva. Então, depende sim da sanção do presidente da República, senão ele vai ser um mero executor e não um administrador. Então, compete ao Congresso Nacional, com a sanção do presidente da República, dispor sobre matéria financeira,
cambial, monetária, instituições financeiras e suas operações. Veja que são funções precípuas. Do qual função precípua? Administrar. Se a função precípua administrar, não vai ser regulamentado por um decreto legislativo, porque senão não tem a sanção do presidente da República e retira dele então essa função precípua. Então, questão incorreta. 20ª questão. O Congresso Nacional aprova os tratados e convenções internacionais mediante edição de resolução, ato que dispensa a sanção ou promulgação por parte do presidente da República. Então ele está falando assim, o Congresso Nacional é competência exclusiva, ou seja, dispensa a sanção, então é competência exclusiva do Congresso Nacional aprovar tratados e convenções internacionais mediante edição de decreto legislativo. Então veja, nós falamos lá na outra bateria que neste rol do artigo 49, que é competência exclusiva, regra todos por decreto legislativo, a exceção está lá no artigo 68, que é uma resolução que ela vai aprovar, essa resolução do Congresso Nacional, ela vai fazer o quê? Ela vai aprovar aí autorizar ao Poder Executivo a elaboração de uma lei delegada, perfeito? Então somente nesse caso aí, então errado, e assim terminamos nossa bateria. Vamos para a próxima.